projeto de rede de estações de borboletas noturnas é relativamente recente e nasceu, de certa forma, foi uma coisa orgânica. Não há nenhuma instituição, organização que esteja na gênese deste projeto. Nasceu pura e simplesmente pela vontade de um grupo de entusiastas, de pessoas que se dedicam de forma regular à amostragem de borboletas e ao estudo de borboletas noturnas em Portugal. E decidimos criar assim uma pequena equipa para tentar organizar informação, ou seja, haviam já algumas estações ou sítios de amostragem regular a funcionar em Portugal, agora até ao final do ano passado. A Rocha, que eu já tinha falado, é um deles. O João Nunes, lá em cima nas pateiras do Ave, também estava a fazer amostragem regular. Eu tinha começado também há algum tempo uma amostragem regular no Planalto das Cesaredas, com a Associação dos Amigos do Planalto das Cesaredas, e começou a nascer um bocadinho aquela ideia, então, mas e por que não tentar comparar aquilo que se está a apanhar entre cada estação, porque não tentar trabalhar sobre um protocolo comum e perceber o que é que se pode retirar daí, que dados é que podem vir daí, e se calhar até cativar outras pessoas a criar as suas próprias estações, criando assim uma espécie de coesão de comunidade dentro das borboletas noturnas também. E o que é o projeto? O projeto é basicamente uma rede de pontos de amostragem de borboletas noturnas, a seguirem um protocolo comum, esta é a base, permitir o envolvimento de todas as pessoas, ou seja, não ser só dirigido a alguém que já tem um alto conhecimento da identificação de borboletas, mas poder ser iniciado por alguém que tem apenas curiosidade e quer começar, e a estrutura do projeto permitir, o facto de ser uma rede, permitir a troca de informação, ajudar a montar uma estação, ajudar a identificar estas espécies, porque a grande dificuldade que as pessoas têm muitas vezes mas eu não sei identificar borboletas noturnas, portanto é tudo igual, como é que eu começo? Mas é tudo igual na primeira sessão, na segunda já não vai ser tudo igual, se aprendermos algumas da primeira, e assim sucessivamente. E se calhar criar assim um sentido de comunidade, de rede e de partilha de informação pode ajudar à evolução pessoal de cada um. E fazer, obviamente, uma amostragem continuada no tempo. Este também era digamos, uma premissa deste projeto, que era que não fosse uma coisa efêmera, nem pontual, mas que fosse uma amostragem que possibilitasse analisar uma série de variabilidade subjacente à biologia das borboletas e tentar criar aqui uma coisa que não há grande tradição, de uma forma geral, obviamente, há exceções, de uma forma geral em Portugal não há grande tradição de longas séries de dados de forma sistemática e consistente. Normalmente temos períodos de amostragem, depois desaparece um projeto, depois aparece outro, e é obviamente que a premissa e a ideia deste projeto seria criar aqui uma amostragem continuada para conseguirmos captar algum tipo de variação. O que vai de encontro aos objetivos, e o principal, digamos, que é produzir conhecimento, conhecimento, por exemplo, só de presença, ausência, tempos de voo e distribuição das espécies, inclusive das mais comuns, que temos alguma informação, obviamente, fruto de pessoas que têm vindo a fazer trabalho ao longo dos anos, como o Eduardo, a Paula lá em baixo e outras pessoas que têm vindo a trabalhar e a dar de si ao longo destes anos todos, mas claramente, e vocês viram na apresentação do Eduardo, na apresentação do Pedro, que face ao número de borboletas, face à potencialidade que Portugal tem em termos de biodiversidade, que o número de investigadores e de pessoas que se dedicam é muito pequeno e que há muito território para mostrar, há muitos habitats diferentes para mostrar, tempos diferentes no ano para mostrar. Então gerar conhecimento era imperativo. Outro objetivo principal é a avaliação e monitorização, ou seja, a longo prazo, e aí será digamos, o que é que vamos fazer com esta informação. A ideia é, numa primeira fase, tentar perceber o que é que conseguimos retirar também deste protocolo e o que é possível ao final, por exemplo, de um ano, o que é que conseguimos de contribuições, de dados, de volume de dados, e só tentando é que se consegue perceber isso, mas a ideia subjacente é tentar fazer uma avaliação, monitorização regular e periódica do estado de conservação das espécies, da abundância, do estado das populações, tendências e variações ao longo do ano, dentro do mês, por exemplo. Outro grande pilar do projeto, dos objetivos, é a parte de divulgação e sensibilização, ou seja, não criar um projeto hermético e estanque dentro de uma comunidade de cariz mais científico, mas abrir à participação pública, abrir a qualquer pessoa que queira participar, dar do seu tempo e contribuir para um projeto científico.
Tal como disse, há tantos habitats para mostrar, desde os quintais aos jardins, a sítios mais remotos, há imensos sítios ainda onde é preciso fazer trabalho e quanto mais gente, mais estações, melhor. Portanto, esta parte de divulgar e sensibilizar para a conservação das borboletas, que é em simultâneo e a melhor maneira de conservar borboletas, digamos, é a conservação dos seus habitats, e para conservar habitats é preciso perceber o que há, o que é que existe, a quantidade em termos de populações que existem em Portugal. A metodologia do projeto assenta, tal como o Eduardo já tinha referido, com recurso a uma armadilha luminosa não letal, ou seja, as borboletas são retidas temporariamente, são atraídas e retidas temporariamente numa armadilha luminosa. Eu vou falar um bocadinho melhor mais à frente sobre as armadilhas, e que permite, é uma forma muito eficaz de estudar a composição dos lepidópteros de uma determinada área. Nem todas as borboletas são atraídas à luz, nem todas são atraídas com a mesma, digamos, intensidade, mas é uma ferramenta bastante generalista que permite atrair um vasto leque de espécies e fazer estes estudos base de um determinado local. Outra parte importante da metodologia é que a estação deve ser um local fixo, ou seja, fazer a amostragem sempre no mesmo local, registar o esforço de amostragem que é feito, ou seja, quantas horas é que a armadilha está, ou a luz, neste caso a armadilha, está ligada. Isto é bastante importante. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre este esforço de amostragem, que também temos padronizado, de certa forma. Relativamente ao local fixo e à estação, para além de ser um local fixo, convém ser um local com pouca variabilidade, ou seja, que se mantenha estável na estrutura de vegetação, nas interferências externas que pode ter, mas que se mantenha estável ao longo do tempo. Uma periodicidade regular também é uma parte fundamental da metodologia, que é fazer a amostragem regular e sistemática, e neste caso, e numa primeira abordagem, num primeiro ano, ainda não sabemos como é que vão ser os próximos anos e como é que o projeto se vai desenrolar, mas foi decidido focar apenas nas macroborboletas, apenas, entre aspas, porque já são cerca de 1000 espécies em foco, o que já é bastante, mas achamos que fazia mais sentido porque as micros apresentam muitas vezes um grande desafio de identificação e pode, de certa forma, intimidar quem queira começar a atividade da amostragem e sentir-se, de certa forma, saturado com tanta informação. Então focar só nas macros ajuda a ter um objetivo um pouco mais claro, um pouco mais conciso, e essa lista de macros está também incluída no projeto, num manual que eu vou mostrar mais à frente. Então, relativamente às armadilhas, eu não vou falar exaustivamente sobre todos os tipos de armadilhas. Há imensa informação na internet que se pode procurar e às vezes até é demais porque acaba por confundir quem está a começar, não se sabe exatamente que tipo de armadilha utilizar. Vou falar sobre 2 tipos de armadilha, basicamente. Um deste que é o chamado tipo Skinner, que é uma caixa básica, é um cubo, que tem a lâmpada colocada num ponto central e depois tem uma espécie de ranhura com encaminhamento em funil, em acrílico, neste caso um acrílico transparente, em que as borboletas são atraídas pela luz e vão sendo conduzidas, à medida que vão esvoaçando à volta da luz, conduzidas pelaquela ranhura e ficam retidas dentro da caixa. Há só um detalhe que não se vê aqui nestas caixas, é que tem sempre, ou é uma boa prática, colocar caixas de ovos vazias de cartão dentro das caixas de captura, porque as borboletas, ao invés de andarem a esvoaçar dentro da caixa, acabam por se esconder e abrigar nas reentrâncias das caixas de ovos. Estes são 2 tipos é o mesmo tipo de armadilha, mas com 2 tipos de lâmpada diferente. Estão a ver ali uma lâmpada que será de vapor de mercúrio ou mista, já vou falar um bocadinho melhor o que é isto, e depois temos uma lâmpada tubular, muito provavelmente actínica. Depois temos outro tipo de armadilha que, digamos que olhando para ela, tem um aspecto até mais comercial, que pode ser comprada logo assim. Estas também, mas esta é fácil de fazer em madeira, mesmo em casa. Há imensos esquemas e métodos de como fabricar estas caixas. Estas aqui têm uma espécie de um cariz mais comercial, digamos assim, embora possa ser perfeitamente feita em casa também com alguma bricolagem. E este é o tipo Robinson, que tem... Regra geral, tem uma taxa de retenção das borboletas maior do que a Skinner, ou seja, as borboletas são atraídas para aquele funil, entram dentro de uma caixa, através do funil, e ficam depois, ali aqui já se vê as caixas de ovos, e ficam as borboletas retidas dentro da caixa. Como a abertura do funil é um bocadinho mais curta, ou essa parte de fuga, as borboletas não conseguem encontrar tão facilmente o caminho de volta, ao contrário das
das Skinner, aqui que tem uma ranhura um bocadinho mais comprida. Mas ambas são eficazes e têm boas taxas de captura. Uma coisa importante é que estão a ver aqui estas proteções de acrílico sobre as lâmpadas e no caso especialmente destas lâmpadas de vapor de mercúrio ou mistas, convém ter uma proteção no topo da lâmpada porque elas aquecem e basta haver alguns pingos de chuva, por exemplo, para estalar e às vezes até fazer explodir a lâmpada. Portanto, convém sempre ter uma proteção em cima. Depois aqui temos uma espécie de híbrido que eu até publiquei no grupo da Facebook, Lepidoptera. Esta informação detalhada desta armadilha está no butterflyconservation.org, tem aí o link. E isto é um fabrico completamente caseiro, mas é muito fácil para quem quiser começar, que é ter um balde, um funil na parte de cima do balde e depois terem uma lâmpada. Neste caso, esta lâmpada tem a vantagem, é menos potente, são 20 watts, é uma lâmpada actínica, tem que comprar com esta especificação actínica, mas é fácil de conseguir este tipo de lâmpada e adaptar com um casquilho normal e adaptar por cima de um balde. Põem caixas de ovos dentro do balde e as borboletas são atraídas lá para dentro. Claro que este tipo de lâmpada não atrai tão bem quanto estas lâmpadas que às vezes são de 125, 150 watts de potência. Mas isto para começar, para quem quer dar os primeiros passos, acho que é uma opção muito fácil. Depois temos ainda o método, digamos, até mais simplista, que é sem caixa, e já vou falar da desvantagem que tem este método no caso das estações. Este método pode ser, por exemplo, colocar um lençol no chão, colocar caixas de ovos junto à lâmpada e ter num tripé a lâmpada e as borboletas são atraídas até à zona da lâmpada e muitas vezes pousam no lençol ou nas caixas de ovos. No caso da imagem do lado direito temos um lençol vertical, com uma lâmpada em frente. Este método tem, digamos, a desvantagem que não tem um método de retenção das borboletas, ou seja, implica que o observador esteja permanentemente junto da armadilha a ver o que aparece à luz e vai registando, pode reter temporariamente em frasquinhos, por exemplo, as borboletas, até identificar com mais calma, ou alguma coisa que lhe interesse fotografar mais tarde, mas implica a pessoa estar junto da lâmpada. É possível ter este método também dentro do protocolo da rede de estações, já que o mínimo tempo de amostragem são as 5 horas. Eu vou falar um bocadinho mais à frente. Para maximizar a armadilha ou a armadilhagem, por exemplo, temos aqui exemplos daquilo que se pode fazer, que neste caso é uma caixa do tipo Skinner e que tem um lençol por baixo, ou seja, faz com que o poder de atração da lâmpada seja maior, há maior reflexão no lençol e também permite que quando as borboletas vêm à caixa, que pousem nas imediações, não desapareçam logo na vegetação e ficam em cima do lençol. Uma boa prática também pode ser colocar caixas de ovos vazias à volta da armadilha e muitas das borboletas que não são retidas dentro da caixa acabam por ficar pousadas nas caixas de ovos. Estão a ver ali nas imagens, aparecem ali as caixas de ovos cheias de borboletas. Pronto. Uma boa opção também, estão a ver aqui a imagem do canto inferior direito, é debaixo do lençol ter alguma forma de o impermeabilizar, porque com a umidade depois o lençol fica todo ensopado. Relativamente às lâmpadas, é mais ou menos complexo. Às vezes a pessoa, quando vai à procura de informação, tem tanta coisa que acaba de ficar baralhada e eu espero não confundir mais. Uma coisa importante a reter é que boas lâmpadas para fazer atração são as de vapor de mercúrio, que, creio eu, estão a começar a ser descontinuadas devido à baixa eficiência energética na Europa, mas ainda se consegue encontrar essas lâmpadas. As de vapor de mercúrio têm uma desvantagem, para quem não percebe nada de eletricidade como eu, que tem que ter um arrancador e um regulador de tensão, que eu creio que é estes os termos, se não estiver, ande lá perto, mas tem que ter, estão a ver aquela caixa ali, que tem alguns componentes que faz com que a lâmpada consiga arrancar mais facilmente. Ela às vezes pode funcionar ligada diretamente à corrente sem ter o arrancador, mas não é muito aconselhável. Outra opção, e que também tem um bom poder de atração, são as lâmpadas mistas, que é uma mistura de vapor de mercúrio com outra coisa qualquer que eu não me lembro agora o nome, mas não necessita de um arrancador, pode ser utilizado diretamente só com um casquilho normal. Isso pode facilitar a aquisição do material e montar uma estação.
Depois temos as outras lâmpadas que são um bocadinho mais fracas, que são as lâmpadas actínicas, que temos nesta forma, em casquilho é 27, salvo erro, algumas, mas também podemos comprar em forma de tubo, ou seja, toda a gente está familiarizado, por exemplo, com aquelas lâmpadas que se utilizam naqueles equipamentos de eletrocutar insetos e moscas em cafés, que creio que agora também já não é muito utilizado, mas esse tipo de lâmpadas são lâmpadas actínicas que podem também ser utilizadas sem a parte, obviamente, da grelha que queima os insetos. Relativamente à metodologia e focando um bocadinho mais especificamente na localização, todos os habitats podem ser mostrados, não há aqui restrição, incluindo jardins, varandas. A ideia é que seja feito de uma forma regular e sistemática num ponto. Interessa também ver qual é que é a diversidade e densidade de espécies que aparecem mesmo em ambientes urbanos. Obviamente, às vezes, do ponto de vista do observador, pode ser um pouco mais motivante montar a armadilha e apanhar pouca coisa todas as noites, mas às vezes pouca informação, ou mesmo até nenhuma, é informação. E isso pode ser importante também. Claro que a pessoa quer sempre maximizar a sua captura e ter espécies, portanto, aqui muitas vezes as pessoas tendem a montar em sítios onde já sabem que vão ter algum sucesso de captura. Mas pronto, só para dizer que está aberto a jardins, varandas, pátios, não necessita ser sítios remotos e qualquer tipo de habitat. Uma coisa importante é que esteja o mais afastado possível de uma outra fonte luminosa que possa ser disruptiva para o poder de atração da lâmpada, candeeiros de rua, candeeiros, casas dos vizinhos, pronto, há aqui uma série de variáveis que é preciso tentar minimizar a influência delas, e esta é uma delas que pode realmente às vezes estragar um bocadinho a noite de captura, é a influência de uma outra fonte luminosa. Em zonas urbanas é quase inevitável, mas tentem encontrar um canto mais escuro do vosso quintal, do vosso jardim. Outra coisa importante a reter na localização e no tipo, ou na metodologia, é uma armadilha igual a uma estação. Ou seja, nós estamos a analisar dados de uma única armadilha. Uma estação com 2 ou 3 armadilhas dentro do mesmo terreno é mais complicado de amostrar e de comparar. Portanto, nós decidimos que seria uma armadilha por estação. Podem ter outra armadilha a um mínimo de 100 metros de distância da outra, para não ter interferência na captura uma da outra, digamos assim, mas terão de ser designadas 2 estações diferentes, ok? E submetidas como 2 estações diferentes. Podem ser, por exemplo, o quintal 1, quintal 2, pronto. Desde que tenham um quintal com mais de 100 metros, umas das outras. E uma coisa importante também é tentar, para além da regularidade da amostragem e do sítio, tentar manter uma constância no tipo de equipamento, tanto de lâmpada como de armadilha. Obviamente que pode sofrer alterações ao longo do tempo, evoluir para uma armadilha mais eficiente, uma lâmpada diferente que se partiu e consegue arranjar outra, mas tudo isso deve ser depois descrito nas alterações de procedimento, que eu vou mostrar mais à frente, mas tentar manter o mais constante possível. Até mesmo para a própria avaliação da dinâmica do local de cada um, isto pode ser mais interessante do que pôr uma lâmpada hoje, outra diferente amanhã, e as capturas obviamente vão variar porque as lâmpadas têm poderes diferentes de atratibilidade. O protocolo idealmente deve ser amostrado uma noite inteira, ou seja, colocar a armadilha, ligar ao pôr do sol e recolher ao nascer do sol, e inspecionar o que está dentro da caixa e nos arredores. Tudo isso deve ser contabilizado. O mínimo que estamos, digamos, a aceitar para ser comparável e ter alguma informação são 5 horas de amostragem, e aqui que permite, por exemplo, que as estações que funcionem à base de só com o lençol e com a lâmpada, em que o observador está presente, pronto, aqui evita que a pessoa esteja obrigatoriamente uma noite inteira de plantão ao pé da armadilha. E pode ficar, por exemplo, as primeiras 5 horas da noite, que já o faria eventualmente de alguma outra forma, e assim permite também incluir esta informação. Claro que todo este tempo de amostragem será depois descrito nos dados da sessão. Identificar espécies, aqui é importante a identificação das espécies, especialmente a submissão, ou seja, aqui estamos a focar nos macros e não vale a pena submeter espécies do qual que não se sabe a identificação e não há fotografia, por exemplo. Não vai dar em lado nenhum, não é? Como devem imaginar, registar uma coisa que não sei o que era e não tenho uma fotografia, pronto, esse dado é completamente inválido dessa forma. Mas podem registar espécies numa primeira fase, pondo não identificado, mas se conseguirem, que é a parte a seguir, fotografar essa espécie, podem colocar nas notas
o código dessa fotografia, o número da fotografia, e depois pedir ajuda de identificação e mais tarde então preencher o nome da espécie já corretamente identificada. Contabilizar também todo o número de indivíduos que aparecem à luz e que estão na caixa, não só as espécies diferentes, mas quantos indivíduos por espécie. Pronto. Na parte de identificar espécies, é outra coisa que já tínhamos referido brevemente anteriormente, mas estamos a focar só nas macros. As micros é possível registar e quem quiser incentivamos também a aventurar-se no mundo das micros e se estiver à vontade. A base de dados do projeto, que é que eu vou mostrar mais à frente, pode acomodar as microlepidópteras também, embora o foco da análise para já e neste primeiro ano não vão ser as micros, porque prevemos que vai ser complicado, são um número de espécies muito elevado, há espécies muito difícil de identificação e não sabemos se vamos conseguir dados suficientes para trabalhar nesse sentido. Portanto, se conseguirem só pelo menos as macros já é bastante bom. E registar também as variáveis meteorológicas, isso depois vai nos dados de cada sessão. Nós definimos também períodos de amostragem e o período de amostragem é uma sessão por mês, com o mínimo de 9 sessões num ano, ou seja, podem fazer 9 meses de amostragem apenas. Há estações que estão a começar, por exemplo, em março, outras estações começam logo em janeiro. Há estações, por exemplo, no norte de Portugal, que nos meses de janeiro quase que não apanham praticamente nada, está demasiado frio, as temperaturas muito baixas e não há grande atividade de Lepidoptera e algumas estações optam por começar mais tarde, só em março. Outras este ano vão começar também em março, fruto ainda de alguma organização do projeto, estão a tentar arranjar a armadilha, perceber como é que funciona e este ano não há problema nenhum, obviamente, vamos a pouco e pouco começando a estabelecer as estações. Mas pronto, o ideal seria cumprir por ano um mínimo de 9 sessões, idealmente as 12, para ser comparável, e para afunilar um bocadinho mais a janela temporal, para evitar que uma estação faça uma amostragem na primeira semana de janeiro e outras estações façam uma amostragem na última semana de janeiro, nós tentamos condensar aqui a janela de amostragem dentro do mês, dando alguma flexibilidade para as pessoas que não possam numa determinada noite ou esteja mau tempo numa determinada noite, não queríamos restringir a uma noite específica, então damos um período de 10 dias onde idealmente será feita uma sessão. Vamos ver aqui, por exemplo, esta tabela que vai estar disponível também no manual das estações. Vamos imaginar aqui o mês de janeiro de 9 a 18 e depois temos aqui um número que é a noite de lua nova que corresponde ao 13. E este período foi definido, do 9 a 18, este período de 10 dias foi definido tendo como ponto central, aproximadamente, a noite de lua nova, que para maximizar as capturas onde há menos influência da Lua nas capturas. Uma boa prática, lá está, não é obrigatório, mas uma boa prática para podermos ainda ser mais precisos é tentar encostar a noite da amostragem o mais próximo possível àquele ponto central da Lua nova. Ou seja, fazer a sessão ou na noite de 12, ou na noite de 13, ou 14. Pronto, não é obrigatório, como estava a dizer, mas pode ser uma boa prática para tentarmos ainda concentrar mais a janela de amostragem. Portanto, mas entre 9 e 18, no caso de janeiro, é perfeitamente possível realizar uma sessão. Há outra coisa que também é possível fazer, que são sessões adicionais. Quem quiser fazer mais sessões dentro do período ou fora dele, noutras alturas do mês, pode registar. Se quiser submeter usando a base de dados do projeto, não tem problema nenhum, podemos ir arquivando essa informação, podemos eventualmente trabalhá-la um dia mais tarde e vemos de que forma que podemos integrar até com os dados das amostragens de protocolo, digamos assim. Há também um campo a assinalar que é se é a sessão adicional, se é de protocolo que estão a submeter. Pronto, se fizerem 2 sessões dentro do período de 10 dias, será a boa prática considerada de protocolo a mais próxima do tal ponto central. Pronto. Depois, se tiverem questões de metodologia, usem o chat, por favor, estejam à vontade. Relativamente à metodologia, ou seja, à forma de funcionamento de uma sessão, para quem está a começar, se calhar é importante explicar, é montar a armadilha luminosa, depois ir visitá-la na manhã seguinte, ao nascer do sol, e desligar a lâmpada, e depois começar então a observar as borboletas que estão dentro da caixa, à volta, se tiverem caixas de ovos à volta ou no lençol, e começando a contabilizar. Podem utilizar um caderno ou uma ficha de campo, que nós vamos disponibilizar também, uma ficha de campo para preencher, digamos que é a base de apoio depois para inserir os dados na base de dados, mas podem registar. E o que é importante registar? É a espécie, o número de indivíduos por espécie que estão a mostrar. No caso de não saberem o que é,
pronto, lá está, é sempre uma boa prática pôr não identificado, podem pôr nas notas se desconfiarem da família, mas depois de tirarem fotos e registarem o código dessa foto na linha desse não identificado. Imaginem, vêm 10 indivíduos todos iguais, que têm a certeza que é da mesma espécie, que são todos iguais, mas não sabem que espécie é, põem nas notas não identificado, número 10, código da fotografia é esta. E depois, quando conseguirem identificar, podem corrigir esta situação do não identificado. A base de dados também vai ajudar a gerir esta parte dos não identificados, criando alertas e podem ir gerindo os não identificados. Podem utilizar também, estão a ver aqueles frasquinhos ali com tampas vermelhas, pronto, não tem que ser aqueles, obviamente, mas podem usar frasquinhos de retenção temporária para observar melhor uma borboleta ou fotografá-la com mais calma na manhã seguinte, garantindo que depois libertam as borboletas nas imediações onde foi capturado, e uma boa prática também é libertar numa zona com vegetação mais densa para elas não serem perdadas tão facilmente. Nós desenvolvemos também alguns materiais de apoio aqui ao projeto e temos vindo a desenvolver à medida que temos tempo também. Uma delas, um recurso fundamental é aquilo que viram do Pedro, não é? O Luso-Borboletas, como base de apoio de identificação é excelente, e também esse caráter simbiótico de poderem colaborar e postar e enviar as vossas fotografias para complementar o site. Temos também o grupo de Facebook, o Lepidoptera, onde muitos de nós aqui da equipa da rede de estações estão regularmente ou diariamente e podem publicar lá as vossas fotos, quer seja de coisas que já sabe identificar, promovendo a vossa estação, as vossas capturas dessa noite, pronto, ajudar também a divulgar o projeto, mas também, se tiverem alguma dúvida de identificação, é um sítio excelente para pedir ajuda. Com a vantagem de haver ainda uma comunidade ainda mais vasta que vos pode ajudar sem ser só nós na equipa. Depois tem guias de identificação, embora sejam parcos e escassos, no caso da Europa do Sul, e para Portugal é complicado às vezes arranjar guias de identificação para borboletas noturnas. Existem alguns materiais de apoio, há um guia que também podem descarregar em PDF gratuito, que foi feito pela Associação A Rocha, e tem mais espécies, tem já um bom número de espécies de macros, e pode ser uma excelente ferramenta para começar em PDF. Nós também criámos agora este pequeno guia das borboletas noturnas de Portugal, que é excelente para quem está a começar e não tem qualquer experiência com borboletas. Tem aqui as 140 espécies do continente e 5 da Madeira mais frequentes, mais abundantes, e que pode ser um bom ponto de começo para identificar. Vai ser distribuído também com as estações, no e-mail das estações, quando distribuirmos a base de dados e toda essa informação. E a importância, mais uma vez, de fotografar as espécies que estão a observar. Quer seja não identificados, quer seja alguma forma diferente de uma espécie já conhecida, mas que apareceu com uma forma diferente, tudo isso é informação interessante que podem publicar e postar e partilhar. Tal como vos tinha dito, já vos tinha falado de uma base de dados. Nós desenvolvemos uma base de dados de apoio a este projeto. E como é que vai funcionar? Nós temos uma base de dados principal ou mestra do projeto, onde vai agregar toda a informação que nos for enviada. Cada pessoa que se inscrever com uma estação vai receber uma aplicação, esta base de dados, para pôr no seu computador, e pode utilizar a base de dados para gerir os seus próprios registros da sua estação. Ou seja, vai introduzir os dados da estação, que estão aqui no cabeçalho, os dados da sessão, neste caso, e também a sua estação, registá-la aqui dentro. Tem os dados de vento, nebulosidade, temperatura, meteorologia. Depois tem aqui a parte das espécies e números, identificador. A acompanhar também a base de dados, eu não vou fazer isto aqui porque não cabe no âmbito deste webinar, mas a acompanhar a base de dados vai um vídeo tutorial que ainda vou acabar de gravar, mas é para breve, para explicar passo a passo como funcionar com a base de dados. Pronto. Só uma ressalva, a base de dados tem, tal como eu disse, permite pôr micros e macros. Também temos a lista das espécies da Madeira dos Açores, micros e macros, que podem ser definidas, que listas é que querem usar. Por definição, vai só a lista de macros ativa, mas pode ir a uma opção que vai ter aqui um menu, aqui do lado, na vossa base de dados, que é menu, opções avançadas, incluir também os micros, e basta selecionar e passa a incluir os micros. Pronto, uma coisa importante desta base de dados, como é que fazem chegar os dados? Imaginem, fazem uma sessão, inserem os dados aqui dessa sessão e o idealmente seria, no final de cada mês, poderem enviar os dados da vossa sessão. E como é que fazem isso? Vai ter um botão, e no acesso a menu, não está aqui, mas no tutorial vão ver, que vai permitir exportar
os dados para uma folha Excel e enviar-nos por e-mail, para o e-mail redeborboletas@gmail. Todos os meses, basta clicarem num botão e fazem a exportação desse ficheiro Excel. Neste caso vai gerar 2 ficheiros Excel, todos os meses, e enviam-nos para nós e quando recebermos vamos importar, também com um clique num botão, é tudo muito simples, importar esses dados os vossos dados e incorporar na base de dados geral. Porque é que é importante mensalmente tentar enviar os dados? É importante porque nós queremos tentar criar alguma, eu não queria usar uma palavra em estrangeiro, mas só me ocorre output, ou seja, pôr cá fora a informação de uma forma periódica e não esperar até ao fim do ano para... Queremos publicar, obviamente, um relatório anual, mas queremos ir passando algumas informações todos os meses, de uma forma regular, como é que está a correr uma estação, o que é que apanhámos até agora em todas as estações, qual foi a espécie mais abundante, pronto, pequenas curiosidades. E isso é possível fazendo, se recebermos os dados com alguma regularidade, permite manter alguma dinâmica. Isto para evitar que, está aqui, por exemplo, imaginem, enviamos a informação, está aqui a base de dados, está aqui o registro, no final do ano enviam-nos os dados. Podíamos queria cair no risco, no final do ano havia muito poucas estações ainda ativas por desânimo ou porque não foi feito um acompanhamento devido. Então queremos criar aqui uma dinâmica constante e regular de troca de informações. O que é que eu tenho mais? Aqui para participar, o que é preciso fazer para participar no projeto? Basta ter vontade de mostrar borboletas noturnas, ter sensibilidade nesse sentido. Não é preciso ter conhecimento a priori, basta ter vontade de aprender e enviar um e-mail para o projeto, que é redeborboletas@gmail, e em resposta vão receber um formulário para preencher, que é uma espécie de registro da vossa estação. É um primeiro registro, que é a localização, o habitat, onde é que fica, e depois colocamos isso num mapa que eu já vos vou mostrar a seguir, um mapa interativo. Depois está registada e vocês nos informarem, ok, estamos prontos para começar aqui a estação, será enviado um manual, uma folha de registro de dados de apoio quando estão no campo a preencher, se não quiserem usar um caderno, o tal guia de identificação das 145 espécies e a base de dados. Pronto. Depois então essa base de dados vai ter então a valência de exportar e enviar os dados por e-mail para nós mensalmente. Isto depois vai estar explicado mais detalhadamente no tutorial em vídeo. Os dados vão ser arquivados numa base de dados comum, de toda a gente, que vai estar connosco, esta base de dados. A ideia será uma publicação anual dos resultados, uma espécie de anuário, em que fazemos uma análise de quantas estações é que participaram, quantos participantes, quais foram as espécies que se foram mais amostradas. Talvez consigamos já criar algum tipo de tendências populacionais ou de variabilidade, de frequências para algumas espécies. Depois temos que ver exatamente o que é que podemos fazer com os dados depois de os recebermos, já que este também é um primeiro ano. Então não sabemos muito bem, quer dizer, temos obviamente uma ideia daquilo que queremos fazer, mas não sabemos se é possível, depende do volume de dados. Mas acho que é extremamente interessante, podemos depois comparar o que é apanhado numa estação no Algarve com uma estação do Norte, em que período do ano. E depois lá está, queremos alimentar também este projeto com publicações periódicas, quer num blog que vai ser desenvolvido dentro do Luso Borboletas, onde vamos colocar as notícias periódicas, alguma informação. Claro que também vão receber essa informação no vosso e-mail quem tiver registado como estação. E nas redes sociais, em particular nas redes sociais de cada estação, porque há estações que depois têm a sua própria rede social, a sua própria página de Facebook ou de Instagram, o que seja, ou blog. Mas também no site, na página de Facebook do Lepidoptera. Aí será também um ponto de encontro, se calhar da comunidade, onde podemos postar esta noite passada no âmbito da sessão, apanhámos estas espécies, um pouco como temos vindo a fazer, alguns de nós já lá no grupo. Acho que isso é interessante e promove a coesão da comunidade. Neste momento, e surpreendentemente, e de uma forma positiva, obviamente, em fevereiro, ao dia 2, temos 18 estações registadas e começámos isto praticamente há um mês. Este é digamos, o webinar, uma espécie de lançamento do projeto, barra informação, mas já temos 18 estações, o que é uma coisa, eu acho, surpreendente, excepcional. Tínhamos vindo a perceber que havia uma comunidade a desenvolver-se, especialmente com esta coesão de redes sociais e do contacto que promove a proximidade entre observadores, mas não sabíamos que se calhar podia desenvolver tão rapidamente numa comunidade
tão dedicada. E temos aqui depois alguns exemplos interessantes, que pessoas que não estavam ligadas às borboletas e que querem experimentar e criar a sua estação, outras pessoas que já têm há mais tempo estações e fazem mostragem regular e têm várias estações a seu cargo também, lá está, podem ter mais do que uma estação, desde que tenham tempo e disponibilidade, obviamente. Temos 17 no continente. Temos aqui a distribuição, ainda temos aqui alguma lacuna no interior norte, no Alentejo principalmente, mas pode ser que com o tempo consigamos atrair mais entusiastas, mais pessoas que queiram colaborar também neste projeto. E temos aqui uma estação também na Madeira, eventualmente poderemos vir a ter mais. Temos uma pessoa bastante dinâmica lá na Madeira, que está a colaborar com a rede de estações, e talvez, quem sabe, uma nos Açores para breve, e quem sabe uma na Berlenga um dia também. Então, e era esta a apresentação que tinha para vos fazer sobre o projeto. Tal como vos volto a reiterar, que se tiverem questões metodológicas podem colocar aqui na zona de chat, ou depois enviar mail também para o redeborboletas@gmail. Não me quero alongar muito mais, obrigado pela vossa atenção, e vou desde já passar a palavra à Paula, que vai apresentar a Estação A Rocha, que está em funcionamento há bastante tempo.